como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas que estão conectados, ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vasco. Galera, bomba, né? Uma bomba pegou todo mundo de surpresa. Vamos falar dessa situação envolvendo Alexandre Matos. Então só vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem o like de vocês. É só isso que a gente pede, é de graça, não custa nada. Lembrando que mês que vem vamos estar fazendo uma live comemorativa. Vamos sortear 2 camisas oficiais do nosso Vascão para vocês, uma no tamanho M, outra no tamanho G. Então a única coisa que a gente pede em troca é apenas aí o seu joinha, o seu compartilhe e a sua inscrição, que é de graça, porque Vascaíno ajuda Vascaíno. Então, dito isso, sem muita delonga, vamos dar então início ao nosso conteúdo falando do nosso Vasco, né? Hoje, no início da noite, ali em torno de 5, 6 horas da tarde, saiu a informação de que Alexandre Matos não é mais o diretor de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso mesmo, gente, a 777 Partners demitiu Alexandre Matos. Ele não é mais o diretor de futebol e o motivo principal, o divisor de águas nessa situação, teria sido aquele vazamento das informações, das notícias ali envolvendo a 777 e o mercado da bola para com o Vasco, né? Aquela situação que a gente trouxe para vocês, que ontem parecia ser fake news, depois foi confirmado que era verídico, o próprio Matos confirmou que era verdade, pediu desculpa, né? Enfim, fato é que isso tudo gerou um desconforto muito grande na alta cúpula da 777 e a própria 777 entrou em contato hoje com Alexandre Matos e acabou desligando o diretor de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Lúcio Barbosa, o CEO da SAF, vai conceder entrevista amanhã no CT Moacir Barbosa, com entrevista coletiva para falar dessa situação. Já no dia de hoje ele falou algumas frases de efeito em entrevista também em relação a essa demissão de Alexandre Matos. Então vamos colocar uma arte na tela e vamos abrir aspas para Lúcio Barbosa, o CEO da SAF do Vasco da Gama. A primeira frase aí de efeito que o Lúcio Barbosa falou no dia de hoje foi assim: ninguém pode se achar mais que o Vasco. Esse é o primeiro recado. Ponto, fecha aspas. Então, Lúcio Barbosa já disse logo de cara que ninguém pode se achar maior, né, achar mais ou maior do que o próprio Vasco da Gama, e aí a SAF, né, teria deixado esse recado. Na minha opinião, eu acho que em nenhum momento o Alexandre Matos tentou ser maior do que o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu acho que na verdade o Matos caiu num conto de fadas, num conto de falácias, acreditou num monte de promessas da 777, quando ele viu que todas as promessas as quais lhe foram prometidos e nada começou a ser cumprido, ele começou a cobrar 777, isso gerou um problema entre o Matos e a comissão técnica do Vasco, começou a cobrar reforços, Matos cobrando a 777, a 777 cobrando o Lúcio Barbosa em outras situações, um desconforto muito grande, né? Tivemos aí a desqualificação técnica dentro de campo com a eliminação no Campeonato Carioca, isso também pesou bastante, e mais essa situação aí das informações vazadas, né, pelo próprio Alexandre Matos para um suposto amigo lá do estado de São Paulo, que é um jornalista, né? Então tudo isso pegou mal perante a 777, mas na verdade, gente, na boa, na minha opinião, eu não sou ninguém na fila do pão, não conversei com o Alexandre Matos, não conversei com o Joshua Wander, mas assim, analisando de fora, dentro daquilo que a gente acompanha todos os dias falando do Vasco da Gama, acredito eu que Alexandre Matos foi mandado embora por ter batido de frente, porque assim, o Matos mesmo fez algumas contratações que nós torcedores contestamos, mas a gente tem que lembrar que quem assinou embaixo, quem assinou o cheque, quem deu a canetada final foi a 777, entendeu? E outra coisa, a gente não sabe o que foi prometido para o Alexandre Matos. Ele deixou a desejar? Deixou até a página 2, porque deixar a desejar por deixar a desejar, a própria 777 vem deixando a desejar desde quando assumiu o nosso Vasco. Então fica difícil também a gente dizer que o Matos também só fez errado, né? É óbvio que ele estava longe de ser o melhor diretor de futebol, de fazer aquilo que a gente esperava, mas também está muito longe também de ter feito tudo errado. Então a gente percebe que, na minha opinião, ele foi mandado embora hoje por ele ter batido de frente.
algo que já era para ele ter feito antes. Eu acho que ele resolveu fazer hoje, bateu de frente de uma forma que a alta cúpula da SAF acabou não gostando e demitiram ele, né? E aí, envolvendo essa situação, é o seguinte: o próprio Lúcio Barbosa afirmou hoje, né? Abre aspas, houve quebra de confiança, né? No caso, ele falou isso em relação às informações que Alexandre Matos forneceu ao seu amigo jornalista lá do estado de São Paulo. Aí tem outra frase que o Lúcio Barbosa falou após a demissão do Alexandre Matos, que é o seguinte, abre aspas: quero pedir desculpas para o torcedor vascaíno pela eliminação do Campeonato Carioca. Ok, ponto, fecha aspas, ok. Gente, é o seguinte, por que o Lúcio Barbosa não veio a público no domingo, depois do jogo, 6 da tarde, no Maracanã, para falar para nós torcedores, para pedir desculpa pela eliminação no Campeonato Carioca? Ou então, por que ele não veio na segunda-feira, no dia seguinte, concedeu uma entrevista coletiva para os torcedores do Vasco? Por que ele esperou essa demissão do Alexandre Matos para vir pedir desculpa? Então, assim, na minha opinião, Lúcio Barbosa também, que está sendo muito cobrado pela SAF, que a batata dele também está assando, eu acho que ele está achando que está abafando, né? Sendo que, na verdade, na minha opinião, ele está lacrando em cima de uma situação que não era para ele ficar aí fazendo gracinha. Era só para ele dar a notícia e pronto. Ele está tentando aí tripudiar, pular em cima, aí, vamos dizer assim, do Alexandre Matos. Aí eu quero só outro parêntese. Por que ele não fez isso antes? Por que ele não fez isso no domingo, depois do jogo? Aí teve que esperar agora para pedir desculpa à torcida do jogo, na hora de demitir o Alexandre Matos, de dar a notícia, que não foi nem ele que demitiu, porque ele não manda em nada. Então, assim, se mostra que já existia esse desconforto nos bastidores do Vasco, já não é de hoje, nem de ontem, nem de anteontem. Há muito tempo já tinha esse desconforto entre Alexandre Matos, Lúcio Barbosa, comissão técnica, a alta cúpula da 777, e eles falavam que não tinha. E ficou notório hoje que tinha sim essa rusga, esse desentendimento, porque hoje o Lúcio Barbosa só fez destilar ódio, né, ao falar aí do Alexandre Matos, né, gente? Aí é o seguinte, o Lúcio Barbosa falou em relação ao elenco, né? Abre aspas para ele: a gente confia muito no elenco que temos, o elenco é muito unido. Então quer dizer que o Lúcio Barbosa está confiando que esse elenco aí não vai passar sufoco na Série A, vamos brigar por coisas grandes, já que o elenco é unido? Esse Lúcio Barbosa é um brincalhão, né? É um fanfarrão, né? Esse cara tá de brincadeira, né, gente? Só sei que ele ficou tentando explicar na tarde de hoje, de N maneiras diferentes, a demissão de Alexandre Matos e não achou justificativa nenhuma. A única justificativa que ele achou foi esse suposto vazamento aí de ontem, daqueles prints, né? Da conversa do Alexandre Matos com um amigo dele, empresário. Então, assim, o que ficou na cara é o seguinte: o Matos foi mandado embora da SAF porque ele resolveu, no apagar das luzes, bater de frente com a 777, que não tá fazendo aquilo que prometeu, e falando em fazer o que prometeu, o próprio Lúcio Barbosa também não vem fazendo, né? Agora é o seguinte, a SAF do Vasco agora trabalha com alguns nomes no mercado buscando uma peça de reposição para ser o novo diretor de futebol do Vasco da Gama. Fato é que é o seguinte, Paulo Brax supostamente era o problema, foi mandado embora, trouxeram Alexandre Matos, um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro, que também foi mandado embora agora, que supostamente também era o problema. Então, daqui a 6 meses, o problema vai continuar sendo, quando tudo der errado novamente no Vasco, tomara que não dê, mas se tudo der errado novamente no Vasco, o problema vai continuar sendo do próximo diretor de futebol que vai assumir de agora em diante, ou seja, como já disse o Levenciano, enquanto se trocarem apenas as pessoas e não trocarem a metodologia de trabalho, os resultados serão os mesmos. Então não adianta você trocar o diretor de futebol atrás de diretor de futebol, trocar técnico atrás de técnico, se você não troca a mentalidade no trabalho na alta cúpula da 777 na hora de gerir o futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o que acontece automaticamente é que você não tem aquele resultado que você espera dentro e fora de campo. Você se decepciona a torcida e todos os seus apoiadores, seus patrocinadores. Com isso, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Mas será que já não passou da hora de rever a metodologia, os modos operantes e a forma de trabalhar da 777 Partners? Fica aí essa reflexão para todos os vascaínos. Essa é minha opinião. Pronto, falei. Galera, agora mudando de assunto, é o seguinte, o Vasco deve realizar alguns amistosos nos próximos dias, tá? A situação daquele possível amistoso entre Vasco da Gama e Corinthians foi descartado pela diretoria do Vasco, não deve acontecer nesse atual momento, né? Não deve acontecer, e sim, o Vasco deve enfrentar duas equipes aí
nesses amistosos, né, que deve ser o América Mineiro, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, e a equipe do Volta Redonda, né? Isso mesmo, aqui do sul do estado do Rio de Janeiro. Galera, agora mudando de assunto, virando a chavinha completamente, falando aí de um jogador que começou a ser muito especulado, ventilado no Vasco a partir da tarde do dia de hoje, que é o meio-campista Luan Dias, né? Que joga com a camisa do Água Santa, ele que deu um sufoco aqui no Vasco em São Januário, né? Muitos torcedores pediram ele aqui no Vasco. Fato é que ele começou a ser ventilado nos bastidores de São Januário. Galera, é o seguinte, Luan Dias é brasileiro, tem 26 anos, 1,81 m de estatura, joga como meia ofensivo, meia armador, camisa 10, é canhoto, pé esquerdo, né, clássico camisa 10, como eu já mencionei, tem contrato com o Água Santa até o dia 30 de junho de 2025, está avaliado pelo Transfer Market pelo valor de 600 mil euros, algo em torno de 3 milhões e 200 mil reais, né, esse é o valor do Transfer Market. Em toda a sua carreira ele entrou em campo 119 jogos, marcou 10 gols e anotou 3 assistências, tá? Ele foi revelado no Água Santa no ano de 2020, no ano de 2021 vestiu a camisa do Goiás, ainda em 2021 voltou para o Água Santa. Depois, em 2023, teve uma oportunidade no Santos, né, naquele time do ano passado que acabou sendo rebaixado, onde ele acabou não conseguindo apresentar seu bom futebol, muito contestado na verdade, diga-se de passagem, acabou retornando para o Água Santa, seu clube que deu a origem a ele ao futebol do cenário do futebol nacional. Acabou que esse ano conseguiu novamente mostrar, né, parte daquilo que ele consegue fazer em campo. E envolvendo tudo isso, ele acabou aí, o nome dele na verdade acaba figurando os bastidores de São Januário, do Vasco da Gama, por uma possível futura contratação. E aí, o que você acha? O Vasco deve investir nessa possível contratação do meio-campista Luan Dias, que joga com a camisa do Água Santa? Sim ou não? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, que é muito importante pra gente. Então, meus amigos, nesse momento é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu fico por aqui e tiver mais atualizações eu trago para vocês sem falta. E tamo junto, porque enquanto eu ver um coração infantil, nosso Vasco será imortal. Vascaíno de sempre, valeu e é nóis, Vasco!